De promessa de Cotia a grande traidor. Hoje não quero mesmo jogar no São Paulo. No vídeo de hoje do quadro Rebobina, a gente vai relembrar a saída conturbada do Oscar do São Paulo para o Internacional. Eu sou o Rick e aqui tem futebol todos os dias, tá bom? Já vai se inscrevendo aqui no meu canal e bora relembrar essa história aí que talvez não esteja fresca na memória de todo mundo, mas que é um momento oportuno pra gente lembrar. Oscar chegou ao São Paulo em 2004, ainda nas categorias de base. Aquele meia com bom passe e sempre chegando ao ataque, logo virou uma das grandes promessas de Cotia. O clube tinha uma baita expectativa em cima do garoto, tanto que com só 15 anos já levaram ele para uma viagem na Espanha. E aí, 3 meses antes de voltar ao Brasil, ele já estava pronto para assinar seu primeiro contrato profissional, já com 16 anos. E aqui é muito importante a gente lembrar que jogadores abaixo de 16 anos, por uma lei da FIFA, eles não podem assinar um contrato profissional com os clubes. Então fica esse adendo aqui. Em 2008, com muita moral, o Oscar estreou no time principal. Ele jogou uma partida naquele ano. Ele participou da campanha em que o São Paulo foi tricampeão brasileiro. Já em 2009, ele entrou em campo 13 vezes, deu 2 assistências, mas logo começou uma treta judicial com o clube. Lembra que eu falei segundos atrás aqui sobre a questão do contrato? Oscar foi para a justiça dizendo que foi forçado a assinar um contrato antes de completar 16 anos. Ele também questionou a validade do vínculo que tinha renovado em 2008, porque a FIFA tem regras sobre contratos longos para jovens. Além disso, ele denunciou atrasos no pagamento de salários e FGTS. Isso aí já irritou o torcedor tricolor que pensa com o coração, né? E para ele o Oscar estava sendo o errado da história, apesar de ele estar cobrando os direitos dele, né? Depois de muita novela cheia de reviravoltas, o Oscar acabou ganhando a causa. E aí em junho de 2010, ele saiu do São Paulo e foi para o Internacional. Curiosidade, essa imbróglio, né, essa negociação, ela foi concretizada mais ou menos um mês antes de Internacional e São Paulo se enfrentarem pela semifinal da Libertadores. O Colorado acabou passando. E isso, né, alimentou os programas esportivos com o duelo, o clássico Oscar. Apesar da transferência, as batalhas judiciais continuavam. E apesar do Oscar conviver com esse fantasma dos problemas nos tribunais, o garoto brilhou no Internacional. Em 2011, entre seus 19 e 20 anos de idade, ele fez 44 jogos, marcou 13 gols e deu 5 assistências. Em outubro daquele ano, o Oscar foi capa da Placar. À época, a reportagem destacou que o garoto que brilhava no Beira-Rio já estava na mira do Barcelona. Mas o ano de 2012 foi muito complexo para a cabeça e para a carreira do Oscar. As batalhas judiciais continuavam e em março rolou uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo que balançou o mundo da bola naquele ano. Eles mandaram a CBF reativar o contrato do Oscar com o São Paulo. Horas depois, o meia já estava registrado de novo como jogador de São Paulo. Sim, o Oscar, que já vinha aí para sua 3ª temporada no Inter, do nada ele já era jogador de São Paulo de novo. Para evitar confusão, o Inter decidiu tirar o Oscar de um jogo contra o The Strongest, que ia rolar no mesmo dia dessa decisão. E a partir daí o noticiário esportivo só se falava de Oscar, São Paulo e Internacional. Foi quando o Oscar enterrou de vez o amor que o São Paulino ainda podia ter por ele quando ele deu essa entrevista no Sport TV. O fato de eu não quero jogar no São Paulo, realmente eu quero continuar jogando pelo Inter. Eu acho que tem um futuro muito grande pelo Inter e estamos tentando resolver isso aí com o São Paulo. Eu já falei que eu não... hoje não quero mesmo jogar no São Paulo, quero continuar jogando pelo Inter, que aqui é onde estão meus familiares se adaptaram muito bem e eu me adaptei muito bem. Então eu quero muito continuar jogando aqui pelo Inter e vou continuar jogando pelo Inter. Quando ele disse, eu não quero jogar no São Paulo e quero jogar no Inter, essas aspas, elas mexeram muito com o emocional do torcedor, mas na verdade ele já estava no Inter e a pergunta do repórter, do jornalista, não lembro quem fez a pergunta, foi algo do tipo: por que você se nega a jogar no São Paulo e você quer jogar no Internacional? Sendo que ele era jogador do Internacional e de repente ele passou a voltar a ser jogador de São Paulo. E a resposta dele era do tipo: pô, estou já ambientado no Inter, eu quero jogar aqui porque eu
sou jogador do Inter. E aí a galera levou pro coração e pras manchetes, né? Quase 2 meses depois veio o capítulo final dessa treta judicial, com o pagamento de 15 milhões de reais, que incluía multa rescisória e danos. O contrato do Oscar com o São Paulo foi oficialmente encerrado. E detalhe, essa foi a maior negociação entre clubes brasileiros da época. Oscar fica. Uma negociação entre Internacional e São Paulo colocou fim à angústia dos colorados. Oscar agora tá tranquilo pra fazer o que mais gosta, jogar. Mas ó, jogar muito futebol. E como se não bastasse, no momento em que o Oscar voltou a poder atuar pelo Inter, ele já foi decisivo no Campeonato Gaúcho e convocado para a seleção brasileira, que tinha uma vaga ali sobrando na lesão do Ganso. Sem Paulo Henrique Ganso, fora da convocação por causa de uma cirurgia no joelho, Mano Menezes não sabia para quem dar a camisa 10, até encontrar o Oscar. Com passes como este, o jogador foi fundamental na vitória da seleção contra os Estados Unidos. Acho que todo mundo tá confiando em mim. Desde quando eu cheguei, o Mano deu a 10, deu toda a confiança pra mim. E não só porque eu tô jogando com a 10, mas é meu estilo de jogar assim, eu jogo armando a equipe, então... Como eu disse, o ano de 2012 pro Oscar foi uma loucura total. Começou o ano bem no Inter, de repente, não sou mais jogador do Inter, agora eu sou jogador de São Paulo. De repente, pô, não posso atuar, de repente... voltei a atuar, decisivo, seleção brasileira. Que loucura! E aí o próximo capítulo dessa história foi ainda em 2012, quando o Internacional realizou o sonho do garoto de permitir que ele jogasse na Europa, né? Vendendo ele para o Chelsea, onde ele chegou jogando muito. O torcedor de São Paulo ficou muito magoado com o Oscar, mas anos depois ele pôde se explicar sobre essa situação. É triste, né? Porque eu acho que tinha tudo porque era a maior promessa, né? Tinha o Juvenal, me adorava, o Muricy me gostava, tipo, tinha tudo para ter o destaque que eu tive, por exemplo, no Inter, depois na seleção, tinha tudo para ter sido tudo isso no Chelsea, no São Paulo. Mas infelizmente foi meio chato, porque o pessoal fala, São Paulo te criou e você saiu. Falando, não, gente, não foi isso, foi contrato que não tava se batendo, tava errado o contrato. Que meu empresário e eu falava, ficamos 1 ano no São Paulo, tá errado. Daí teve uma hora que o meu empresário falou, se vocês não arrumarem, ele vai sair. Daí o São Paulo, não, tá tudo certo, tá certo. E eu não queria sair. Eu falando, não, dá um jeito lá, fala com eles, vamos, acerta aí o que tá errado. E daí não acertava e acabou. Eu falei, tá bom, então eles não querem arrumar, tinha oportunidade até eu tinha uma oportunidade do Benfica, antes de ir pro Inter, e daí, caso que eu saí do São Paulo para ir pro Benfica, só que daí eu perdi uma liminar que não podia sair para time fora do país, e daí acabei indo pro Inter. Mas ficou meio que isso, mas não foi uma coisa, nossa, eu não queria mais jogar pelo São Paulo, essas coisas meio que o São Paulino hoje fala, você é ingrato, né, essas coisas, né? Eu falei, não, gente, não é o que eu queria, eu sou São Paulino. Eu fui criado em Cotia, em São Paulo, morei na Barra Funda, só que não teve a oportunidade, foi uma coisa que não deu, era pouca coisa que acabou eu criando uma chance de eu sair de São Paulo. Mas e você? Você lembrava dessa história? Se não lembrava, que bom que lembrou. Se inscreve aqui no canal que tem bastante vídeo de futebol. E se lembrava, que bom que você tá comigo até agora. Que bom que você tá curtindo o conteúdo. Deixa o like aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito, pra gente trocar ideia de futebol todos os dias. Demorou? Deixa a sua opinião aí, ó. Oscar vai jogar muita bola ainda no São Paulo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada.